Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com um vídeo que todo mundo pediu pra mim, a grande parte de vocês, para explicar a diferença, né, do baralho cigano para o tarô. Afinal de contas, Dani, o que que é o baralho cigano, o que que é o tarô? Então eu vou fazer um vídeo muito breve aqui explicando basicamente, né, a diferença básica entre eles, né, e histórica, né? Então vamos lá. O tradicional tarô de Marsella, que é esse aqui, foi o primeiro tarô criado, né, por volta do século XV, século XVI, na era medieval, né, que era para entreter a alta sociedade na época, né, os reis, as rainhas, os nobres que viviam ali no palácio, no castelo. Então eles, gente, naquela época não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, então eles tinham que se entreter de alguma coisa, né? Então foi quando foi criado esse tradicional tarô de Marsella. Inclusive as cartas são bem assim clássicas. Esse aqui é o primeiro, né, de todos. Tem inclusive as figuras de reis, rainhas, imperador, imperatriz, e eles são bem clássicos, tá vendo, ó? Então tem, por isso que eles tinham a ideia, né, de trazer o mais perto possível da época que eles viviam, né? Falando o idioma deles. Então tem rei, tem rainha, tem cavaleiro, tem. Como é que chama aqui, ó? Cavaleiro. Tudo da época deles, assim, né? Com a realidade que eles viviam. Tinha o valete também, o rei. E tem as figuras aí, outro cavaleiro de cada naipe, ó, o valete, cavaleiro, rainha, era tudo da época medieval, para eles entenderem a figura, né? Então, o valete é uma pessoa mais jovem, que ainda está aprendendo alguma coisa na vida, né? O cavaleiro é aquele que é um soldado, que vai lutar, né, no exército do rei. A rainha, que é a figura da mãe, materna, cuidados, né? Ó, tem outro cavaleiro. Então, assim, aqui tem imperatriz, tem o imperador, ó, o rei, tem o rei de espadas, cavaleiros. Então, assim, as figuras eram bem próximas do que eles tinham e viviam naquela época medieval, né? E cada carta, assim, tinha uma representatividade, né? E óbvio, eles começaram baseado na carta de baralho mesmo normal, com os 4 naipes, né? Que é ouros, copas, espadas e paus, né, da carta de baralho, e para poder contar uma história, vamos dizer assim, né, ó, o imperador com a imperatriz, né, na época também tinha a fortíssima influência da igreja, então eu tô tentando achar aqui a carta do Papa, que era o sacerdote master da época, né, então eles viviam disso, né, ó, e tinha os magos, né, o louco, representa a figura do bobo da corte, que ele, né, tipo aquele palhaço que fazia graça pro rei, pro imperador. Então é bem baseado, assim, se você vê as figuras, né, da época medieval. Tô tentando achar o Papa aqui, deve ter passado, eu não vi. Mas é isso, então foi criado esse jogo, vamos dizer assim, né, esse modo de entretenimento para ler cartas de acordo com a vida das pessoas, assim, né? Então começou ali na Europa, né? Ainda não se sabe ao certo se foi na França, se foi na Itália, né? É um desses dois lugares que começaram as primeiras cartas, né, de tarô. E ficou famoso, porque eles adoraram, né? Os nobres, o pessoal que vivia na corte, né? Na época, nas cortes, nos palácios, eles adoravam. Olha, tinha corrida de biga, ó, aqueles carros, né, com charrete, carruagem, enfim. Então, assim, eles adoraram, fez muito sucesso. E quem sabia, né, interpretar as cartas era muito bem visto pela sociedade, né? Não eram muitas pessoas, eram poucas pessoas que sabiam interpretar. Tem a sacerdotisa, não achei o Papa, mas achei a sacerdotisa, que na época também era muito, né, requisitada. Então, eram figuras dali da época medieval, né, que eles achavam para interpretar. E ficou tão famoso, difundido, e aí dizem também que tem algo parecido que foi criado na China, né, um tarô chinês e também um tarô egípcio. Agora não se sabe dizer qual veio primeiro, tá? O que a gente mais conhece é esse tarô de Marsella, né, que é um dos clássicos, o de Rider-Waite também, que é muito clássico e famoso, que são essas figuras assim mais
né, medievais, da época realmente da sociedade, da corte, né, dos reis, rainhas. Aí, ó, só porque eu falei agora achei o Papa. É uma figura máxima, né, da igreja, então era tido como um sacerdote supremo, né, e por isso que as cartas eram baseadas. E o tarô, ele tem 78 cartas, né, no total, de todos os naipes, reis, rainhas, valetes, sendo 22 arcanos maiores e 56 menores. O que quer dizer isso, Dani? Os arcanos, cada carta dessa é um arcano, tanto faz um arcano maior, como o Papa é o arcano número 5, como sei lá, um simples cavaleiro de ouros aqui, que é um arcano menor. Todos eles são arcanos, mas a diferença está que os 22 arcanos maiores, que vai do número 0 ao 22, eles têm guardam maiores segredos, as cartas representam mais coisas do que essas normais, assim, de valete, de rei, rainha. Aí tem os números também, né? 5, 3, 4 de copas, ó, 6 de paus, né? 10 de ouros, assim, né? Esses aqui são arcanos menores, lógico, cada um tem a sua importância e sua significância, mas não se compara à carta dos arcanos maiores, que representam muito mais coisas, tá? Quando a gente vem fazendo as leituras, tá? Todas são importantes, todas fazem parte da leitura, a gente considera todas, mas os arcanos maiores, quando saem, a gente tem um destaque maior, porque eles vêm trazendo maiores segredos, né? Arcanos quer dizer isso, né? Trazem mais segredos, tem um peso maior a carta, significam mais coisas profundas, mistérios, assim. Então, eu tenho esse tarô, né, de Marsella, com as 78 cartas. E eu tenho esse outro que é muito antigo, gente, eu nem sei de quando que é. Ele é muito velhinho, veio junto numa revistinha, assim, como eu comentei com vocês em outros vídeos, eu sempre comprava as revistinhas, assim, de tarô. E ele veio com um desses de signo, assim, alguma coisa. E aqui tem só os 22 arcanos, como eu falei pra vocês, só os do 0 ao 22. Tá bagunçado, não tá na ordem, porque eu andei usando e embaralhei. Mas aqui estão os 22 arcanos, né, que são os mesmos do tarô de Marsella, só que aqui tem só as 22 cartinhas. Então, às vezes, a gente tira uma energia inicial com uma carta dessa, né, pra gente puxar qual energia a gente tá falando, né. Então, é muito interessante a gente estudar sobre tudo isso, porque a gente sabe a importância, né, de cada carta, né, o peso que ela tem, o significância, para que lado que vai puxar. Enfim, é bem bacana quando a gente faz a leitura, a gente já sente, né? Eita, vai puxar mais pro lado emocional ou vai puxar mais pro lado profissional. Enfim, é muito legal o estudo, né, dos arcanos maiores, menores e todo o tarô. Tô ajeitando aqui que tem umas de ponta cabeça. Mas é isso, gente. Então, esse é o tarô, né, que veio da Europa. Aí, a gente, baseado nisso aqui, a gente vem pro baralho cigano, porque o que acontece? O baralho cigano também se originou na Europa e foi através de uma moça chamada Marie-Anne Lenormand, que ela fez? Ela pegou as cartas do tarô, as 78 cartas, e baseado em algumas, alguns sentidos, algumas interpretações, ela criou o baralho cigano. Mas não tem muito a ver, assim, como eu sempre falo, um complementa o outro, mas são coisas totalmente distintas, tá? Aqui, por exemplo, são 36 cartas, são menos cartas, né? Mas também com baita significado. O que a gente costuma dizer? O tarô, ele vem contando história, né? Como ele tem mais cartas, ele detalha mais, né, as linhas quando a gente faz a leitura. Então, ele vai mais focado e detalhadamente. O baralho cigano, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem as figuras, né, baseado na Madame Lenormand, ele vem mais objetivo, né? Ele é mais centrado exclusivamente na carta. Por exemplo, tô aqui com a carta da criança, tá? São 36 cartas, essa aqui é a número 13, por sinal.
Então, a gente vai ler somente o que representa a carta da criança. Tem influência do tarô? Tem, tanto é que tem aqui, ó, no cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver, valete de espadas, tá vendo? Então, uma carta do ar, né, do elemento ar, ou seja, mais mental, e representa o valete de espadas. Aí, quando a gente sabe já o que representa o valete de espadas no tarô, fica mais fácil, né? Complementa, não é que fica mais fácil, complementa a leitura dessa carta aqui, se fizer sentido, porque ela em si, só a carta da criança, número 13, já tem significado, tá? Então, assim, ele é objetivo, eles são 36 cartas lindíssimas, né? Tem cartas boas, positivas, negativas, e que elas vêm trazer, assim, mensagens adicionais, mensagens complementares. A gente sempre começa pelo tarô, que o tarô vai contando história, né? E o baralho cigano vem para complementar, trazer uma mensagem final. Mas, Dani, é possível fazer uma leitura só com baralho cigano? Sim, é possível, claro que sim, não tem problema nenhum. Tem gente que só faz com baralho cigano, é mais objetivo. O tarô, ele é mais detalhista, por isso que a gente fala tarô é terapêutico, porque ele vem trazer ali detalhadamente, minuciosamente, um tema em si, né? Por exemplo, sai a carta aqui do coração que eu vi. Coração significa emoções, né? Emoções profundas, a pessoa tá com o coração assim, né, cheio de amor, apaixonada, tá num momento feliz, tá? Mas ele tá em excesso, ele tá sadio, ele tá com raiva, porque o coração também guarda raiva. Tem algum rancor nesse coração? Está sofrendo ou ele está amando, né? O que vai trazer esses detalhes na leitura. Pode ser também cartas do lado, por exemplo, aqui saísse com a cruz, já seria algo com sacrifício, com alguma coisa mais dolorosa, difícil. A gente pode fazer esse tipo de leitura também só com o baralho cigano. Mas o tarô vem trazendo mais detalhes, né, desse coração, vamos dizer assim, tá? Então, só resumidamente, o tarô ele é mais completo, né, por ter mais cartas, mais arcanos e mais significado. O baralho cigano, ele é menorzinho, tem 36 cartas, mas ele é mais papo reto, curto e grosso, diretão e fofoqueiro. E eu trouxe também um outro tipo de baralho cigano, né? Mas é a mesma coisa, são as 36 cartas, tá de ponta cabeça. São praticamente os mesmos significados. Vai variar de um deck para outro. O que é deck, Dani? O deck é o tipo, né, gente? É a marca, por exemplo. Esse aqui chama-se Mistério do Baralho Cigano. É da editora... Esqueci o nome da editora. Enfim, tem uma editora deles aqui. Ai, gente, cadê a editora? Não tá aqui agora. Enfim, é uma editora tal. Aí tem esse outro aqui. Peraí que eu vou achar a editora pra vocês. Eu tô com o livrinho deles aqui. Eles têm aqui o site, inclusive, pra gente estudar. Chama Editora Os Mistérios, tá? Esse aqui chama Os Mistérios. Então, esse é Os Mistérios do Baralho Cigano. Que é essa carta lindíssima, que eu acho lindo esse baralho, sou apaixonada por ele. Foi o primeiro que eu ganhei, tem um carinho especial. Esse aqui já é da editora Madras, que acompanha esse livro aqui, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Tarô do Cigano, da editora Madras, tá vendo, ó? Mas quer dizer as mesmas coisas, tem 36 cartas também, a carta que representa a morte, aí no outro é o caixão. Então, um ou outro é só que vai diferenciar o nome, mas basicamente são as mesmas energias, tá, gente? Então, a gente aprende, assim, a ler uma vez e uma adaptaçãozinha ou outra ali que a gente tem de um oráculo para outro, de um deck para outro. Esse aqui também chama deck, tá? De tarô. Deck é o conjunto, a caixinha com as cartas e o manualzinho, né? Vem um manualzinho aqui com bem resumidamente o que é o que. Então, a gente fala deck, mas é a mesma coisa. Ah, e o baralho, as cartas, é a mesma coisa, tá, gente? Esse aqui não tem caixinha, porque veio junto com o livro, eles estavam num saquinho lá na livraria quando eu comprei. Então, basicamente, é isso a diferença de um para outro, né? Tanto na diferença física, que eu mostrei para vocês aqui agora, como na diferença histórica, né? Mas os dois são, assim, sensacionais, né? Traz muita coisa boa pra gente, muita resposta. A gente tem
uma maneira, né, de interpretar, cada tarólogo, cada cartomante vai ter o seu jeitinho de interpretar as cartas, né? A gente tem que conversar com as cartas e as cartas conversar com a gente, mas basicamente as leituras, né, são parecidas, né? Mas é muito, muito legal de lidar com isso. Eu quero em breve trazer mais e mais decks diferentes aqui para vocês, mas como tô começando, por enquanto tenho esses, mas já dá pra gente ler tranquilamente e fazer a leitura completa para vocês com muito amor, carinho, tá? Então, quando a gente fala de baralho cigano, agora vocês já sabem, são os 36 cartas do baralho mais objetivo, e o tarô tem as 78 cartas e também os arcanos maiores, 22 cartas, que estão aqui no meio também junto, tá? E já é uma leitura mais detalhada. Esse é o resumo, a diferença das duas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, comentar aí embaixo, né? Deixe o seu like também, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!